Então vamos fazer o seguinte, eu acredito que as pessoas que aceitaram o convite e que puderam comparecer aqui, eu acredito que elas já conhecem a história, mas para os que vão chegar, para os que não conhecem, e para os que não conhecem vão assistir esse vídeo depois, porque sempre tem aquele que fica gravado, ele assiste depois, a gente contextualiza, porque é importante, né? Então vamos lá. Zé Gatão é um personagem que eu criei, vamos falar assim, como ele existe, a maneira como ele existe, e vem até hoje, apesar dele já ter sido aperfeiçoado ao longo do tempo, inclusive enquanto eu trabalhava dentro de uma mesma história. Por exemplo, esse álbum aqui, que depois eu até vou falar mais um pouco sobre ele, eu reparo que da primeira história, a história que abre, até o meio dele, eu acho que o personagem ainda estava sendo aperfeiçoado, a forma física dele, né? Mas, assim, eu acho que, como ele existe hoje, acho que foi em 92 que eu comecei a fazer uma história, né? Como eu já disse em outras vezes assim, resultado de um momento difícil pelo qual passava, tá? Então, quadrinhos sempre foi uma forma de catarse. Assim como eu acredito que para o Barata, suas poesias, e para o Luca, os seus contos, embora às vezes até isso não, talvez até nem seja assim, consciente, ou todos os trabalhos, mas é uma forma de extravasar algumas coisas que carregamos dentro da gente. Tá? No meu caso, são as histórias em quadrinhos. E, claro, eu gosto de escrever também, mas não me considero um escritor. Né? Para aqueles que falam, você escreve muito bem, eu já cunhei, já está até cunhado isso. Eu gosto também de desenhar com palavras. Então, o resultado, uma forma de expurgar aquela sensação horrível daquele período, foi fazendo uma história em quadrinho que era para mim mesmo, não era para mostrar para ninguém, só irmão meu na época que viu, minha filha, e eu não era a intenção nem publicar. Tanto que essa primeira história não foi publicada até hoje, que é a lendária, já se tornou lendária, Dia dos Namorados, que eu acredito que seja uma história que nem exista mais, eu não sei que fim levaram aquelas páginas. Tantas mudanças, indas e vindas, e numa dessas mudanças, algumas das caixas e outros objetos de valor que a gente tinha, acabou ficando no caminhão de mudança. Sabe aquela mudança em que o cara pega uma parte, empurra para dentro do caminhão, pega outra mudança, e outra mudança até encher o baú e depois transportar para outro lugar. Até é interessante dizer isso, cara, a gente estava esperando esse caminhão de mudança, e estava programado para chegar no determinado período, e não chegou, né? E aí, foi num dia que um amigo meu, um grande amigo meu, o Kaique, ele resolveu me sequestrar, né? Ele falou, cara, hoje a gente vai no cinema. Falei, cara, mas eu acho que eu não vou poder. Não, vamos lá. E aí eu fui, né, cara? Eu fui. E eu não lembro que filme a gente foi ver, eu acredito que tenha sido o segundo filme do Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Eu acho que foi isso. E o meu irmão caçula, não sei o que ele foi fazer, ou seja, meus pais ficaram sozinhos em casa e chegaram lá os caras da mudança, empurrando caixa de qualquer jeito, os dois idosos, e não tinha ninguém para fiscalizar aquilo. Parte da nossa mudança acabou desaparecendo. E eu acredito que alguma daquelas caixas continha o meu material, porque muitos desenhos que eu gostava, eu nunca mais tive notícias dele. Talvez essa história Dia dos Namorados, vai saber, estava lá nesse meio, né? Mas eu vi naquela história algumas possibilidades que eu poderia explorar, e eu resolvi expandir aquele universo antropomorfo. Por que animais humanizados? Outras palavras que eu praticamente já cunhei também, é porque eu digo que os animais são excelentes atores para retratar os dramas humanos. Tá?
Eu gosto de felinos, eu sempre achei um animal assim perigosíssimo, mas de uma elegância, de uma selvageria, de uma astúcia, assim. Eu acho incrível. E aí eu resolvi fazer um gato, mas não podia ser um gato comum. Aí eu fiz ele mestiço de lince, porque a gente sabe que os híbridos normalmente são maiores do que os seus genitores. Haja vista que se você cruzar um leão com um tigre, dá um bicho de proporções imensas. Ele não vive muito tempo, mas é um bicho incrivelmente grande. A primeira vez que eu vi um bicho desse, eu pensei que fosse fake. Parecia um animal pré-histórico, assim, imenso. Mas aí eu coloquei isso, uma fantasia, não sei. O Zé Gatão, ele normalmente é um gato muito grande, muito forte. Ele não tem necessariamente que tomar anabolizante ou ir para uma academia. Ele é forte, ele já é daquele jeito. Né? Ele já tem aquele instinto natural. Ele tanto tem o lado de civilizado, de gato doméstico, como o do lince, que tanto pode viver em locais frios como quentes, ele se adapta muito bem. Enfim. Aí, tendo esse protagonista, eu só fui criando um universo e tentando tornar ele coeso, né? E foi nesse estado de coisas, nesse misto de sentimentos que eu tinha e algumas ambições do período, acabou sendo gerado esse álbum aqui. A minha versão, ela está muito detonada, quer dizer, essa minha edição aqui já está muito envelhecida e tal. Acabou sendo esse aqui o meu cartão de visita para o chamado mercado de quadrinho brasileiro, se é que a gente pode chamar assim, né? E foi mesmo nesse período aqui que eu tinha algumas ideias a respeito do personagem, de como trabalhá-lo, e seria interessante vê-lo sob a ótica de outros escritores. E era uma coisa de ambição de principiante, cara. Eu nunca ganhei esse status para pegar, por exemplo, e pedir a um Stan Lee para escrever uma história do Zé Gatão, mas é aquela coisa, né? Que eu cheguei a contatar até alguns desenhistas da época. Eu não conhecia escritores, né, roteiristas de quadrinhos, mas conhecia desenhistas. O mestre Júlio Shimamoto se propôs a desenhar uma pin-up, o Flávio Colim se recusou a fazer uma. Assim, educadamente, falou, não, o personagem é teu, desenhe você mesmo, tudo bem. Mas aí o escritor, eu conhecia um roteirista, que inclusive ele fazia os roteiros das histórias em quadrinho que a gente fazia para uma agência de publicidade para a qual trabalhávamos. Ele era um roteirista muito bom, e um escritor também. Ele estava, naquela época, escrevendo seu primeiro livro, era o J.G. Pinheiro. Pedi a ele escreveu um roteiro. Só que, detalhe, acho que o personagem não foi bem compreendido por ele. Tinha muita coisa de humor. O Zé Gatão tem muito pouco a ver com esses... Com esse humor, cara, nonsense, sabe? Que a história continha em algumas partes. E eu falei a mesma coisa para o Luca, para ele escrever um roteiro para o Zé Gatão, e ele me veio com uma história que na época eu achei ela sensacional e extremamente visceral, né? Tem alguma coisa aí no meu irmão que a maioria das pessoas não discernem nele. Há algo de selvagem nesse rapaz que ele só deixa transparecer nos seus escritos. Algumas coisas que ele escreve é de uma violência, cara, que nem eu sou capaz. Mas voltando ao conto do Zé Gatão, que seria o Cloaca dos Mares, eu achei aquilo sensacional. Eu falei, cara, eu não posso pegar e transformar isso aqui numa história em quadrinho. Porque para cuidar da narrativa, eu vou ter que prescindir de muita coisa que você escreveu aqui, que eu acho que é importante. Aí, acho que isso ficou no limbo, né, velho? Eu não lembro direito, não consigo lembrar direito, mas quando a gente se encontrou depois de novo, acho que você reescreveu o conto, que é o conto Seca Cruel, que abre o Barata Verso, ou, perdão, o Zé Gatão Verso. Barata Verso.